gostaria aqui de falar sobre Anne Catarina Emmerich, que foi uma mística que viveu de 1774 a 1824 e que foi beatificada pela Igreja Católica. Suas visões foram visões místicas, sobrenaturais, e estão contidas neste livro aqui que eu vou mostrar para vocês. É uma sugestão. Anne Catarina Emmerich era analfabeta, teve essas visões, ficava em êxtase. Você podia cutucá-la, podia enfiar agulhas que ela não sentia nada. Ela tinha essas visões e, acho que é um escritor espanhol, fascinado por suas visões, colocou em livro tudo o que ela dizia. As visões são tão sobrenaturais, vieram realmente de Deus, que, por exemplo, grandes descobertas arqueológicas foram feitas com as visões de Anne Catarina Emmerich. É Ana ou Anne, tá? Aqui inclusive está escrito Ana. Vou contar um pouquinho a história dela. O relato da irmã Emmerich sobre a paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel à Bíblia, é tocante, edificante e surpreendente por seu profundo detalhamento. Baseado nas visões desta grande mística, esse livro narra em detalhes incríveis os sofrimentos horríveis suportados por nosso Salvador em seu sobre-humano ato de redenção. Destacando nesta narrativa a participação da Virgem Maria nos sofrimentos do Filho, esse livro dá ao leitor uma pungente compreensão do porquê Nossa Senhora é chamada algumas vezes de nossa corredentora. Lembrando, gente, esse título de corredentora não quer dizer que ela foi 50% redentora, mas que ela participou efetivamente da redenção de Cristo. O próprio Paulo é chamado de participante da redenção, de corredentor. Não é nada herético. Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus é um livro extraordinário que conduz a uma duradoura impressão da terrível agonia causada pelos sofrimentos do nosso Senhor. Precedendo a narrativa de suas visões, esta edição apresenta um resumo da vida notável de Anne Catarina Emmerich, uma mística que foi estigmatizada e visionária. Até o fim de sua vida, ela suportou os ferimentos de Cristo, não se alimentava de comida, mas apenas recebia comunhão eucarística, permanecendo em êxtase uma grande parte do tempo. Era durante os êxtases que ela testemunhava em visão os detalhes da vida de nosso Senhor, que são apresentados neste livro com aprovação eclesiástica. Enfim, foi estigmatizado, ou seja, recebeu as chagas de Cristo, vivia muito tempo em êxtase, se alimentava só de Eucaristia, e os detalhes das suas visões são tão impressionantes que narram medidas dos locais onde ela estava. Era como ela fosse transportada para aquele momento, visualizando. Ela esteve na última ceia, ela esteve, por exemplo, na vida de Nossa Senhora, quando Jesus subiu aos céus, após a ascensão de Jesus. Graças às visões dela que foram encontradas alguns locais, como a casa de Maria em Éfeso. Os relatos são impressionantes. Existem também visões que ela teve sobre os apóstolos, visões sobre após a ascensão de Jesus, para onde Pedro foi, para onde André foi, alguns acontecimentos que somente ela viu nestas revelações sobre o trabalho dos apóstolos. Também sobre acontecimentos do Antigo Testamento, também sobre Adão e Eva, e tudo se encaixava. As visões, por exemplo, e serão as que eu vou narrar aqui, do que Jesus, por onde Jesus passou após a sua morte, ele visitou o purgatório, enfim, vou ler, são visões impressionantes.
Quando Jesus, com um grito forte, rende a Santíssima Alma, via, qual figura luminosa, acompanhada de muitos anjos, entre os quais também Gabriel, descer pela terra dentro ao pé da cruz. Viu o lugar aonde se dirigiu a alma de Jesus, era dividido em 3 partes, parecendo 3 mundos, e eu tinha a sensação de que tinha forma redonda, que cada um estava separado do outro por uma esfera. Antes de chegar ao limbo, havia um lugar claro e, por assim dizer, mais verdejante e alegre. Era um lugar em que vejo sempre entrarem as almas remidas do purgatório, antes de serem levadas ao céu. O limbo, onde se achavam os que esperavam a redenção, estava cercado de uma esfera cinzenta, nebulosa e dividido em vários círculos. Nosso Salvador, conduzido pelos anjos como em triunfo, entrou por entre dois desses círculos, dos quais o esquerdo encerrava os patriarcas até Abraão e o direito as almas de Abraão até João Batista. Então nesses 2 círculos nós tínhamos os justos, né, dos patriarcas até Abraão, e depois de Abraão até João Batista, todos aqueles que participaram efetivamente do projeto de levar a religião para a humanidade. Jesus penetrou por entre os 2. Eles, porém, ainda não o conheciam, mas estavam cheios de alegria e desejo. Foi como se dilatassem esses páramos da saudade angustiosa, como se ali entrassem o ar, a luz e o orvalho da redenção. Tudo se deu rapidamente como o sopro do vento. Jesus penetrou através dos 2 círculos até um lugar cercado de neblina, onde se achavam Adão e Eva, nossos primeiros pais. Falou-lhes e adoraram-no com indizível felicidade. O cortejo do Senhor, ao qual se juntou o primeiro casal humano, dirigiu-se então à esquerda, ao limbo dos patriarcas que tinham vivido antes de Abraão. Era uma espécie de purgatório, pois entre eles se moviam cá e lá maus espíritos, que atormentavam e inquietavam algumas dessas almas de muitas maneiras. Essas almas sabiam pouco de Jesus, tinham só uma ideia obscura do Salvador. Jesus anunciou-lhes a redenção e eles lhe cantaram louvores. Basicamente, Jesus visitou os profetas, os patriarcas e aquelas pessoas que foram justas, mas não conheceram o nome de Jesus. Antes do anúncio de Jesus, antes de Jesus ter vindo ao mundo. Nesse lugar estavam todos os santos israelitas, à esquerda os patriarcas, Moisés, os juízes, os reis, à direita os profetas e todos os antepassados e parentes de Jesus, até Joaquim, Ana, José, Zacarias, Isabel e João. Nesse lugar não havia nenhum mau espírito, nem tormento algum, a não ser o desejo ansioso da redenção que se realizara enfim. Isso significa que existia um purgatório para aqueles que ainda não estavam plenamente purificados, e existia também o seio de Abraão, ou mansão dos mortos, que seria um lugar que não existe mais, um local espiritual onde as almas que deveriam estar no céu, mas não estavam, se encontravam porque o céu estava fechado, porque Jesus ainda não tinha dado a vida por nós, não tinha reaberto o céu. Por que eu digo que o seio de Abraão e a mansão dos mortos não existe mais? Porque quando Jesus abre os céus, só existe agora o inferno, o céu, e para aqueles que ainda não estão plenamente purificados e precisam de purificação para chegarem ao céu, o purgatório. Então existe inferno, céu e purgatório. Não existe mais mansão dos mortos, porque o céu está aberto para todos os justos, para todos os salvos. A narração vai até uma outra esfera. Continua Ana e Catarina. Vi depois o cortejo triunfal do Salvador entrar numa esfera mais baixa, uma espécie de lugar de purificação, onde se achavam piedosos pagãos que tinham tido um pressentimento da verdade e o desejo de conhecê-la. Assim vi o Salvador passar triunfalmente, com grande velocidade, por vários lugares onde estavam almas encerradas, libertando-as e fazendo ainda muitas outras coisas, mas no meu estado de miséria não posso contar tudo. Esse lugar espiritual
Por que a gente fala lugar, né? Eu falei de local, estava, mas lugar espiritual. Porque não existem, nenhuma dessas almas estão com seus corpos ressuscitados. Então não existem lugares físicos onde esses corpos estão, porque são almas. Almas são inteligência e vontade. É a consciência dessas pessoas. Então não precisam de um local. Quando nós falamos céu, inferno, purgatório, mansão dos mortos, são estados espirituais. São os estados de cada alma. Que aqui, Anne Catarine, ou Ana Catarina Emeriti, conseguiu ver de uma forma material, de uma forma antropomórfica, né? De uma forma humana, melhor dizendo, para que a gente pudesse ter uma compreensão dessas realidades espirituais. Obviamente, não é de uma forma tão literal assim, mas essas visões são impressionantes, porque confirmam exatamente as verdades evangélicas. E quais são as verdades evangélicas? Que após a morte nós temos o julgamento e os cristãos só morrem uma vez, depois logo em seguida vem o juízo, está lá em Hebreus 9, 27. E se a pessoa tiver em pecado mortal, ou seja, tendo uma aversão voluntária e permanente a Deus, ela se precipita no inferno, que é um estado espiritual de uma distância definitiva de Deus. Se a alma estiver pronta para Deus, ela vai para o estado de alma que chamamos de céu. E quando o céu estava fechado, eles iam para o seio de Abraão ou mansão dos mortos. Quando Jesus dá a vida por nós e reabre, né, restaura essa comunhão definitiva com Deus, com a Santíssima Trindade, o seio de Abraão perde a sua utilidade e aí temos o próprio céu. E para aqueles que ainda não estão preparados, mas morreram na amizade com Deus e precisam de purificação, existe o purgatório, que também é uma realidade espiritual e comprovada biblicamente, mas isso, se Deus quiser, vai ser falado em outro vídeo. Vocês podem, por exemplo, já se adiantar e procurar no www.revistacatólica.com, porque temos apostilas falando sobre esse tema, que é o tema dos novíssimos ou escatologia. De qualquer maneira, essa visão mostra o quê? Que as pessoas que não são cristãs, não conhecem Cristo, mas vivem com sinceridade o bem, né? Elas são pessoas boas, ou seja, é o que aqui diz, e possuem pressentimento da verdade e o desejo de conhecê-la, elas serão salvas. Não serão salvas por nenhuma outra divindade, até porque nenhuma outra divindade existe, mas serão salvas por Jesus Cristo. É o que a gente chama, a igreja chama de salvação pelo Cristo desconhecido. Da mesma forma, quando Jesus na cruz diz: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, eles não tinham conhecimento que estavam matando o próprio Jesus. Então, o próprio Filho de Deus. Então, por muitas vezes, a ignorância será o motivo da salvação das pessoas. Será o porquê de certas pessoas alcançarem o céu. Mas todas serão salvas por Jesus Cristo, ainda que ele seja desconhecido para elas, que a gente chama, como eu falei, salvação pelo Cristo desconhecido. Chega o momento em que Jesus se aproxima do inferno, e Anne Catarine Emeriti diz o seguinte: por fim o vi aproximar-se, com ar severo, do centro do abismo, do inferno, que me apareceu sob a forma de um imenso edifício horrível, formado de negros rochedos, de brilho metálico, cuja entrada tinha enormes portas, terríveis, pretas, fechadas, com fechaduras e ferrolhos que causavam medo. Ouviam-se uivos de desespero e gritos de tormento, abriram-se as portas e apareceu um mundo hediondo e tenebroso. Ou seja, só vai para o inferno aquele que quer voluntariamente se afastar de Deus. Isso é tema para outros vídeos. Também Anne, ela menciona a doutrina dos 7 céus, ou algo semelhante. O que diz essa doutrina? Que assim como nós, como existem pessoas que fazem mais boas obras, são mais ligadas a Deus, procuram, né, aqui na terra serem mais piedosas,
do que outras, essas têm uma recompensa maior, têm uma união mais perfeita com Deus. A gente chama de graus, graus de felicidade no céu, ou 7 céus. 7 é um número simbólico. Não quer dizer que existam 7 céus ou 7 graus de felicidade no céu, mas que existem graus de felicidade que são uniões mais perfeitas com Deus. Como Maria, rainha dos anjos e dos santos, você já deve ter visto isso no nosso vídeo, Por que Imaculada Conceição? É um dogma, né? Porque Maria é a rainha dos anjos e dos santos, é a que mais tem a união mais perfeita, que tem essa união mais perfeita com Deus. E está no grau de céu mais elevado. E essa doutrina é mencionada, ainda que de forma semelhante e indireta. Vi as moradas dos bem-aventurados sob a forma de uma cidade, a Jerusalém celeste, com muitos palácios e jardins, cheios de frutas e flores maravilhosas, de várias espécies, conforme as inúmeras condições e graus de santidade. Assim vi também o inferno como um mundo separado, com muitos edifícios, moradas e campos, mas tudo destinado, ao contrário, à tortura e às penas dos condenados. No céu há muitíssimos edifícios, indizivelmente belos, transparentes, destinados à alegria e à adoração. Assim há no inferno inúmeros e variados cárceres e cavernas, cheios de tortura, maldição e desespero. No inferno, Jesus é adorado. Vi Jesus falar à alma de Judas. Alguns dos anjos prostraram exércitos inteiros de demônios. Todos foram obrigados a reconhecer e adorar Jesus, o que foi para eles o maior suplício. Lúcifer foi amarrado e lançado nesse abismo, onde vapores negros lhe ferviam em redor. Tudo se fez segundo os decretos divinos. Ainda havia exércitos imensos de almas remidas saírem do purgatório e do limbo, acompanhando o Senhor para um lugar de delícias abaixo da Jerusalém celeste. Foi lá que vi também há algum tempo um amigo falecido. A alma do bom ladrão foi também conduzida para lá, e viu assim o Senhor no paraíso conforme a promessa. Vi que nesse lugar foram preparados banquetes de alegria e conforto com os que tenho visto já muitas vezes em visões consoladoras. É o pouco de que me lembro ainda de minha contemplação da descida do Senhor aos infernos e da redenção das almas dos patriarcas depois de sua morte. Mas além dessa visão dos tempos passados, vi nesse dia uma imagem eterna de sua misericórdia para com as pobres almas do purgatório. Vi que em cada aniversário desse dia, lança por meio da igreja um olhar de salvação ao purgatório. Vi que já no sábado santo remiu algumas almas do purgatório que tinham pecado contra ele na hora da crucificação. Várias informações preciosas que confirmam nesse caso o que Jesus fez quando desceu aos infernos, visitou a mansão dos mortos, visitou o purgatório, visitou o inferno, visitou o céu. Também temos passagens sobre a importância da Eucaristia, passagens sobre Maria. Enfim, são várias passagens, esse livro é preciosíssimo. E eu termino com uma bela explicação sobre os novíssimos, sobre essas realidades espirituais. A primeira descida de Jesus ao limbo é o cumprimento de figuras anteriores e, por sua vez, é a figura da redenção atual. A descida aos infernos que vi referia-se ao tempo passado, mas a salvação de hoje é uma verdade permanente, pois a descida de Jesus aos infernos é o plantio de uma árvore da graça, destinada a administrar os seus méritos divinos às almas do purgatório, e a redenção contínua e atual dessas almas é o fruto dessa árvore da graça no jardim espiritual do ano eclesiástico. A igreja militante deve cuidar dessa árvore, colher-lhe os frutos, para os outorgar à igreja padecente, porque essa nada pode fazer em seu próprio proveito. Ou seja, nós que estamos aqui na terra precisamos rezar pelas almas do purgatório. Nós temos todas as graças dentro da igreja para libertar essas almas que, estando no purgatório, já não podem nada por elas mesmas. Porque o tempo delas de pedir alguma coisa, de se purificar pelos seus próprios méritos, é quando estavam aqui na terra em peregrinação. Então aqui ela também diz que essas visões são antropomórficas, né?
são figuras. É muito interessante quando ela diz cumprimento de figuras anteriores. E ela continua: tudo que Jesus fez por nós no tempo dá frutos eternos, mas devemos cultivá-los e colhê-los no tempo, para poder gozá-los na eternidade, ou seja, enquanto estivermos na caminhada vivos aqui na terra. A igreja é como um bom pai de família. O ano eclesiástico é o jardim mais perfeito, com todos os frutos eternos no tempo. Em um ano tem bastante tudo para todos. Ai dos jardineiros preguiçosos e infiéis, que deixam perder uma graça que poderia curar um enfermo, fortalecer um fraco, saciar um faminto. No dia de juízo terão de dar conta até do menor pezinho de erva. Impressionante. Vocês vejam aí a importância também que ela dá ao ano litúrgico, as graças que recebemos em cada festa, em cada missa celebrada. Então, eu recomendo a vocês, eu fiz leitura de pequenos trechos sobre as realidades do purgatório, do inferno, do céu, do limbo, da mansão dos mortos, e fico muito feliz de fazer esse vídeo, porque amo essas visões. Elas são visões confirmadas indiretamente, porque Maria foi beatificada pela Igreja Católica. E recomendo a vocês essa leitura para a meditação espiritual de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube. Compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Evangelizem. Vamos formar uma grande rede de evangelização. Beata Ana Catarina Emerite, rogai por nós. Até o próximo vídeo.